Ao considerarmos o quarto período da história do cristianismo, nós iremos tratar de um período bastante complicado, que é o período da igreja medieval, ou a era medieval, como muitos consideram. E este período vai exatamente do ano 476 até 1453, com a queda de Constantinopla. Então, estes períodos, esses eventos históricos qualificam esse período da igreja medieval. E algumas características desses períodos são as seguintes. Primeiro, é um período marcado por muitas guerras, certo? Roma, o Império Romano, tem conquistado terras, e essas terras que foram conquistadas por Roma, elas estão, de certa forma, querendo a independência, e isto gera no interior do Império uma série de conflitos. No início desta era, tivemos uma explosão muito grande missionária por toda a Europa. Como eu falei para vocês, a igreja saiu de um estado de perseguição e depois, com o edito de Constantino, a igreja ficou como que folgada. E além de ficar folgada, ou seja, sem perseguição, a igreja alcançou a popularidade porque o cristianismo foi tornado, vamos dizer assim, a religião oficial do Império Romano. E isso deu certa liberdade, inclusive liberdades missionárias, para que a igreja pudesse ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nesse período da igreja medieval, sobretudo no início desse período, nós tivemos assim uma explosão missionária por toda a Europa. Ao mesmo tempo que a igreja está avançando em termos de missões, lá no Oriente surge um dos grandes inimigos, vamos dizer assim, na igreja nesse período, que é justamente o poder maometano, ou seja, o islamismo surge enquanto religião sob o comando de Maomé, e isso acontece precisamente em 610, no 7º século depois de Cristo. Tivemos também o latim nesse período sendo estabelecido como língua oficial para a celebração litúrgica, ou seja, a liturgia da igreja era feita exatamente com a língua latina, que era a língua oficial do Império Romano. É neste período também, o chamado período da Igreja Medieval, que nós temos o estabelecimento da Inquisição. Inquisição, que era aquele processo de julgamento dos ditos hereges, aqueles que se levantavam contra a igreja, ou aqueles que se levantavam contra as doutrinas da igreja, aqueles que se levantavam contra aquilo que era ensinado pela igreja, passava por um processo de avaliação que poderia inclusive causar a sua morte. E então a Inquisição ela é instituída exatamente neste período. Mas como na era imperial, aqui na era medieval também nós tivemos várias crenças pagãs que adentraram fortemente no seio da igreja, mais notadamente com relação ao culto e com as principais doutrinas cristãs. E a religião, neste caso popular, ela tomava forma, e a igreja, ou as igrejas espalhadas por este mundo, era o foco dessas práticas defendidas contra as escrituras sagradas, de modo que tivemos dentro das igrejas várias aberrações litúrgicas, aberrações doutrinais, aberrações teológicas, coisas que eram patentemente contrárias à fé bíblica, à fé cristã, eram defendidas e eram vivenciadas por muitas das igrejas medievais. E é por isso que a igreja medieval ela foi um período assim, o período medieval foi um período bastante conturbado para a igreja cristã, porque há uma acusação de que nesse período a igreja se afastou muito daquilo do evangelho que foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi prometido no Antigo Testamento e que foi anunciado pelos apóstolos. Vários movimentos, portanto, no final da Idade Medieval, vários movimentos para fazer com que esta igreja medieval retornasse ao Evangelho de Jesus Cristo, à fé bíblica, aos ensinos dos apóstolos, vários movimentos surgiram. E esses movimentos ficaram conhecidos como uma pré-reforma. E temos aqui alguns movimentos da pré-reforma. Temos, por exemplo, os albigenses,
Temos, por exemplo, os valdenses, liderado ali por Pedro Valdo. Temos o pré-reformador John Wycliffe, ou Wycliffe. Temos o pré-reformador John Hus, ou John Hus, que vocês encontram até filmes aí na internet a respeito dele. Temos o pré-reformador Jerônimo Savonarola. Savonarola, Hus, Wycliffe, os valdenses, os albigenses, todos esses grupos, todos esses homens tinham um único propósito. Eles estavam percebendo a que nível a igreja chegou por ter abandonado a fé bíblica e ter admitido certos paganismos dentro da igreja, e eles estavam advertindo a igreja para que a igreja pudesse voltar àquela fé bíblica. O resultado foi que a igreja era muito forte, intransigente nesse período, por causa da Inquisição inclusive, e muitos desses irmãos nossos, eles foram mortos querendo exatamente que a igreja voltasse a ser igreja e abandonasse todas as práticas pagãs e heréticas que havia no seu meio.